Oi, gente bonita. Então, Floripa, dia de sol, as pessoas se recuperando do susto de ontem, desses 2 últimos dias, e o sol apareceu. E o sol aqueceu, continua aquecendo, trazendo esperança, trazendo força, e é assim todos os dias. E é assim todos os dias na nossa mente, no nosso coração, e mediante a tudo isso que vem acontecendo, e aí quando eu falo tudo, é tudo, me fortalece o pensamento e o sentimento cada vez mais de que nada é por acaso. Estamos passando por crises existenciais, emocionais, políticas, de todas as demandas possíveis. E a gente, muitas das vezes, a gente não busca, não procura saber. E isso já é propriamente do nosso DNA? Não. É da nossa cultura. Nós, brasileiros, principalmente. E o que vem acontecendo não é por acaso. Vou frisar bastante essa frase, não é por acaso. Ou essas duas palavrinhas, né, que compõem uma frase. Não é à toa. Né? O momento ele tá pesado, ele tá tenso, ele tá doloroso, principalmente na questão social, né? Onde as pessoas já não estão tendo mais o discernimento, a capacidade de compreender umas às outras, pelo contrário, estão achando soluções mais práticas e rápidas, que é a separação, a briga, né? E isso potencializa mais ainda. Como potencializa, né? Como potencializa. E dessa forma, para se poder compreender o momento, fica cada vez mais difícil. Eu venho acompanhando bastante essa questão política, nacional, global, e querendo ou não, tem muito a ver com a espiritualidade. Por que com a espiritualidade? Porque existe uma cadeia de comando nessa dimensão, nesse planeta. Existe uma minoria poderosa que detém o poder. Quando eu fiquei sabendo, ou melhor, quando chegou no meu conhecimento, através do professor Hélio Couto, Amit Goswami também, quando o Hélio comentou em uma das palestras dele sobre a pirâmide de Maslow, me deixou muito curioso aquilo. E realmente é o que a gente vem vivendo aqui. Nessa pirâmide, no terceiro degrau, está o poder. E é uma minoria. Nessa minoria a gente pode estar citando aí os mega empresários, as milenares fraternidades, ou confrarias, né? Seria melhor dizer, as confrarias, político, crime organizado, tudo que poderia ser bom no terceiro degrau, não é, porque nos impede de evoluir. Onde a base dessa pirâmide, hoje a gente está praticamente próximo aí dos 8 bilhões de pessoas encarnadas nessa Terra, e a grande maioria está na base. Eu imagino que mais de 6 bilhões e meio, acredito que mais. Mas para ter uma boa compreensão do que significa essa questão da pirâmide, do primeiro ou do terceiro, né, e tem a segunda ali ainda, essa grande massa ela está dominada pelo instinto básico de sobrevivência, que é a fome. E não conseguem pensar em outra coisa, não conseguem
ter forças para o segundo degrau, né? E quem está no segundo, que tem a sorte de estar no segundo, que são a maioria de nós aqui, quem me escuta, a probabilidade é quase 100%. Muitos de nós temos a dificuldade de se elevar ao terceiro degrau dessa pirâmide, porque lá não pode inchar muito, porque se inchar, a ordem globalista, ela perde o propósito, que é simples, o poder a qualquer preço. Então nós continuamos sendo comprimidos. Isso para ter uma leve compreensão do que está acontecendo. Muitos de nós, e eu me incluo há um tempo atrás, nesses muitos, vivemos uma doutrinação por décadas. Partindo dos nossos ancestrais, chegando aos nossos pais, que amorosamente nos trouxe a vida, e nós os copiamos até determinado ponto de nosso entender, e aí a gente pode se libertar dessas crenças e não podemos de forma alguma culpá-los, né? Isso é só uma ordem óbvia das coisas, isso aconteceu. Mas nós, que estamos aí nesse segundo degrau, temos a responsabilidade de olhar para o outro lado, de buscar informações e nesse parâmetro de olhar o outro lado fora dessa doutrinação de décadas, talvez começar a criar uma massa crítica e entender o que é o nosso propósito aqui. O que é o propósito da Terra? E aí eu venho dizer que nós temos que ser gratos pelo que está acontecendo, porque é uma oportunidade talvez única para muitos de nós de fato acordar, de despertar, tendo conhecimento dos dois lados da moeda. E de forma alguma ter o direito de ficar no meio da moeda, se equilibrando ali. Tem que escolher. E o momento pede para que essa escolha ela seja muito inteligente. E que, em cima dessa inteligência, o amor seja o ponto principal. E o amor não está no terceiro degrau. Sim, ele está de uma forma equivocada. No ter. No primeiro e no segundo degraus, o ser ele ainda é uma realidade muito distante. Porque aí nós estamos falando da nossa essência, que aos poucos vem sendo redescoberta. E do terceiro degrau ali não tem interesse que a gente tenha essa compreensão, porque tendo essa compreensão, a consciência coletiva ela se massifica. E o propósito dessa conscientização é o autoconhecimento e o querer ajudar, sem esperar absolutamente nada em troca, porque a troca ela vai vir naturalmente por a lei da atração. Quando nós conseguirmos chegar numa consciência coletiva emanando esse sentimento de amor ao próximo, isso já com muito amor próprio, né? E o autoconhecimento vai nos dar esse trampolim, a gente consegue transpor esse terceiro degrau, simplesmente até do segundo para um quarto, quinto, sexto. Aí lá na ponta está a iluminação,
que é algo muito distante para a nossa realidade hoje. Então, aproveitem esse momento. Aproveitem honestamente esse momento. É um momento complicado, difícil, muito difícil, porque requer coragem, persistência, questionamentos. Ainda ontem uma pessoa me questionou em relação à postagem que eu compartilhei, achei muito propícia para o momento, que é a história do condenado à morte, onde o cientista quis provar para o mundo que o cérebro rege completamente as intenções que nos são oferecidas. Onde o detento preferiu morrer através de uma experiência, que provavelmente, se era uma metáfora ou não, ela tem muito significado. E essa pessoa acabou não entendendo, acho que enxergou o contexto principal da história equivocadamente, muito materialista. Não é um julgamento, é um fato, ok? Mas fiz as ponderações nesse sentido para entender que realmente a nossa mente ela é dominada, ela é doutrinada. E quando dizem que você tem uma doença, que dizem que você é incapaz, muitas das vezes nós somos obrigados a acreditar porque é uma condição natural do nosso cérebro. Por isso o momento ele é muito importante, para que a gente possa, de fato, se questionar, perguntar, se olhar no espelho, ver os dois lados da moeda. Porque nesses dois lados da moeda, a primeira situação que impacta é a política. De uma minoria que decide para onde nós vamos, o que nós vestimos, entram nos nossos lares falando, lançando informações através de arquétipos que muitas vezes não são visualizados pelos nossos olhos terrenos. E nós vamos sendo castrados, continuamente dominados. Então o momento ele é o pior até hoje possível e com agravantes seríssimos. E essa transição planetária, ela vem muito de encontro com a condição política terrena. Existe sim uma minoria querendo se manter no poder, e para que esse poder ele continue existindo, nós, dos degraus abaixo, temos que continuar na inércia, na ignorância, felizes com o pão e circo que nos é proporcionado. E se a libertação da consciência dentro do ser não acontecer por vias naturais, da vontade própria, do autoconhecimento, por exemplo, problemas maiores virão para aqueles que não estão preparados, para aqueles que não estão aceitando, para aqueles que só ficam baseados em ideologias, falando em questões de conspiração. Política. A política rege a tua vida, a política rege a minha vida. Eles apontam para onde nós devemos ir. Não temos mais tempo para isso. Chega de ser enganado. Vamos deixar essa essência, através da centelha divina, acender. Para clarear o nosso cérebro, clarear o nosso racional e expandir, sair disso aqui para isso aqui. Para que a gente possa ter a condição
verdadeiramente de escolher qual o lado da moeda. Então se engana aquele que diz que política é uma coisa e espiritualidade é outra. A luz, ela vai vencer, de uma maneira ou de outra. Porque a luz, ela é a origem. Percebem? Percebe a grandeza que tem isso? Se atente aos detalhes. Observe o que está acontecendo no meio político. Observe que uma minoria forçosamente quer conquistar o planeta para poder ter uma manutenção desse poder. E isso só não acontecerá com a nossa união. Amorosamente falando, coletivamente falando. Unidos nós somos mais fortes, mas essa união tem que começar aqui dentro, através do ser, do interior de cada um, para poder isso expandir. Do jeito que está, não vai rolar, não vai acontecer, não vai dar certo. E os nossos filhos e netos estarão com seus futuros totalmente comprometidos. Pensem nos nossos herdeiros. Gaia não aceitará mais seres com a mentalidade que hoje ainda sobrevive aqui nessa Terra. Não vai mais aceitar. E ela vai dar um jeito de limpar isso. Ela vai dar um jeito de faxinar isso. Ela vai dar um jeito. Se atentem aos detalhes, pessoal. Se atentem aos detalhes. Gratidão. Gratidão pela oportunidade de que nós possamos ser mais essência, ter mais conhecimento, para que a gente possa tomar as melhores decisões para o futuro dos nossos netos. Beijo no coração de todos.